Olá, meu querido, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero começar uma série sobre os reis de Israel e os reis de Judá. Espero que essa série abençoe muito a sua vida. Antes de começarmos, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e bora para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o primeiro rei de Israel. O texto base que nós vamos usar é 1 Samuel 9, 1 e 2 e 1 Samuel 15, do 10 ao 23. Fique tranquilo que nós vamos ler vários textos bíblicos. A história de Saul, do rei Saul, começa com um grande potencial. Ele era um homem escolhido por Deus, alguém que parecia perfeito aos olhos humanos. Contudo, seu reinado nos ensina que a aparência exterior e os dons naturais não são suficientes quando falta obediência. A primeira coisa que nós iremos falar está lá no texto de 1 Samuel 9, 1 e 2. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. A escolha de Saul, a resposta ao clamor do povo. O povo de Israel queria um rei como outras nações. E como nós acabamos de ler, o povo começou a pedir um rei a Samuel. Saul era fisicamente impressionante, mas sua escolha refletia a visão humana, não o plano perfeito de Deus. O início promissor de Saul. Saul começou como um bom rei. Ele foi ungido por Samuel, isso está lá em 1 Samuel 10, 1. E ele ficou também cheio do Espírito Santo em 1 Samuel 10, 6. E conduziu Israel a várias vitórias. No entanto, suas atitudes mostravam insegurança e falta de dependência de Deus. A desobediência de Saul e o fim do seu reinado. 1 Samuel 15, 10 ao 23. Deus instruiu Saul através de Samuel a destruir completamente os amalequitas. Mas ele desobedeceu, poupando o rei Agag e o melhor do seu gado. Em 1 Samuel 15, 22 está escrito assim: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A desobediência de Saul revelou sua arrogância e sua tentativa de agradar ao povo mais do que a Deus. Deus valoriza a obediência acima das aparências e dos rituais religiosos. Assim como Saul, muitas vezes tentamos justificar nossos erros, mas Deus quer um coração humilde e obediência. A obediência verdadeira nasce de um relacionamento sincero com Deus. A história de Saul nos alerta sobre os perigos de viver para agradar aos outros e não a Deus. Ela nos chama a uma vida de obediência sincera, lembrando que o verdadeiro Rei, Jesus Cristo, obedeceu ao Pai em tudo, mesmo até na morte da cruz. Eu quero te fazer uma pergunta antes de nós orarmos. Em quais áreas de sua vida você precisa trocar os sacrifícios externos por obediência genuína a Deus?
Você já parou para pensar nos dias de hoje quantos são os pais que às vezes têm até 2 empregos, trabalham tanto para dar o melhor para os seus filhos, ou seja, estão apenas preocupados em dar coisas e não em dar caráter, amor, carinho, ensinar os caminhos de Deus à criança. Talvez você possa estar pensando, mas sacrifício é bom, sim, é bom você se sacrificar, mas apenas sacrifício externo não revela um coração apaixonado por Deus e pela família. Hoje nós aprendemos sobre o primeiro rei de Israel, o rei Saul, que começou a sua trajetória muito bem, mas finalizou de forma muito trágica. Quantos estão começando bem, mas finaliza mal a vida? Em Provérbios diz: não importa como começamos, e sim o fim de todas as coisas. Que você possa aprender com essa história do rei Saul e que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, a história do Saul, Pai, do rei Saul, nos dá um alerta sobre o perigo, Pai, de querer viver para agradar os outros e não em ter uma vida obediente e sincera a Ti. Pai, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a ser sinceros, a não olhar a aparência, mas olhar sempre o coração, Pai. Sempre enxergar aquilo que o Senhor verdadeiramente está nos mostrando. Pai, queremos Te glorificar e Te exaltar. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. É muito importante para o YouTube entregar mais os nossos conteúdos. Até mais!